Demolidor preso, Rei do Crime exilado e o Mercenário com os novos Vingadores. Como é que é isso? Será que a segunda temporada de Demolidor realmente valeu a pena? Eu vou dar minha opinião sincera, sem delongas, bora pro vídeo. Antes de começarmos, eu quero fazer um breve resumo, talvez seja polêmico, mas eu preciso que você fique comigo. Olá nerd, tudo bem? Eu sou o Patrick e Demolidor Renascido terminou, acabou o que era doce, né? Fim da história. Mas vamos começar com o Mr. Charlie, né? O cara foi apresentado como o bicho papão, né? O cara grandão, o cara que chegou pra resolver os problemas. Ele chegou na sala do prefeito botando banca, sendo a última bolacha do pacote. O cara perigoso, ele desrespeitou o Fisk, a Vanessa ameaçou o Rei do Crime, mas acabou sendo um personagem decepcionante. Realmente a série não soube o que fazer com ele. O cara que deveria ser o bichão não conseguiu fazer nada. O objetivo dele era fazer com que as armas do Fisk chegassem até um outro destino, ou seja, sair do ponto A pro ponto B, mas nem isso ele foi capaz de fazer. E principalmente depois da morte da Vanessa, o Fisk passou a perna nele, pegou as armas dele e ele não fez nada. Tanta aura pra ser reduzido a um bosta insignificante, desculpa o termo, mas é isso mesmo. O cara que parecia que resolvia problemas não resolveu nada, não passou de um bucha. Você pode até falar que ele ajudou a cortar o auxílio lá do Fisk lá no governo, beleza, mas e aí? Não adiantou praticamente nada. E enquanto o papo de ter alguém na cadeia de comando muito acima dele, que provavelmente é a Valentina Allegra de Fontaine, que não deu as caras e mal foi citada, apenas uma única citação dela na série. E no fim das contas, ele acabou indo embora em um avião com o Mercenário, provavelmente levando ele pros novos Vingadores. A Vanessa foi o começo de Demolidor Renascido, né? Ela foi o grande arquiteto, foi ela que tirou o Mercenário da cadeia, foi ela que mandou o próprio Mercenário matar o Fog Nelson, foi ela que assumiu o lugar do Rei do Crime depois que ele levou um tiro no olho. O Fisk tinha mandado ela se afastar, mas por algum motivo que sequer foi explicado, ela desobedeceu o Fisk e apareceu na luta do Rei do Crime, talvez para provar que ela não tinha medo do Mercenário. Bom, o resultado foi que o golpe do Mercenário foi rebatido pelo Rei do Crime e acabou acertando a cabeça e acabou matando a Vanessa. Eu até achei desnecessário fazer um episódio inteiro dedicado a ela e o Fisk, mas foi legal ver um pouco do passado dela antes do Fisk, né? Como eles se conectavam, principalmente em relação à arte, né? A quadros, que parece que só o Fisk e ela conseguiam entender aquele quadro. Confesso pra vocês que eu não entendi. Mas com isso também tivemos a relação do Wesley com o Buck, né? A gente descobriu como é que o Buck acabou servindo ao Wilson Fisk. Daniel, esse cara começou como um lambibota do Fisk, né? Pô, todo mundo falava, caraca, como é que você pode ter tanta devoção assim? Ele acabou ganhando a confiança do Fisk e se transformou numa espécie de mafioso, aquele cara que resolveria tudo, pelo menos foi o que indicou o final da primeira temporada. E pelas conversas que o Fisk e a Vanessa tiveram na segunda temporada sobre ter filhos, eu até achei que o Daniel seria um tipo de sucessor do Wilson Fisk. Pô, aposto que você também, porque, pô, parecia que o Daniel seria aquele filho que o Wilson Fisk não teve, aquele cara que poderia carregar o legado dele, já que os heróis da Marvel estão constantemente sendo renovados por outras versões. O mesmo poderia acontecer com o Rei do Crime, pelo menos foi isso que eu cheguei a considerar. Mas tudo isso foi por água abaixo, porque principalmente com o passar da temporada e principalmente por causa da Bibi Uric, por quem ele era apaixonado, o destino dele ficou incerto e acabou sendo selado. Isso porque no final, né, por conta dessa paixão dele pela Bibi Uric, ele não conseguiu entregar ela pro Buck, né? Mesmo hesitando, o Buck acabou matando o Daniel, né? E quando o Fisk soube dessa notícia, ele nem se importou. Ou seja, foi um personagem que eu pensei que poderia ter um futuro no CM, mas foi finalizado de uma maneira muito rápida e sem grandes consequências. Eu confesso pra você que a ideia do Daniel virar um novo pinguim, né, tipo um criminoso e almejando ser o novo Rei do Crime, também seria muito maneira, mesmo que ele não fosse de fato o sucessor do Fisk, mas ele querendo roubar esse trono. No fim, acabou não acontecendo, mas vida que segue, né? Adeus Daniel, ninguém vai sentir sua falta. Mercenário, esse cara, o que é que eu posso falar dele? Ele é bitolado das ideias, completamente louco e mais imprevisível ainda. Ele matou o Faulkner por ordem da Vanessa, que manipulou ele, porque ele sempre foi um cara muito manipulado, mas também salvou o Demolidor no apartamento do Cherry, né? Porque na cabeça doentia dele, uma boa ação consegue suprir a má ação que ele teve. Tivemos um episódio sobre a perspectiva dele. O cara é maluco. O Matt pediu ajuda dele para salvar a governadora e ele fez, porque como eu falei, pra ele, se ele fez uma coisa ruim, aí ele faz uma coisa boa e compensa a coisa ruim que ele fez. Ele acredita realmente nisso. Ele acredita que ele pode consertar uma coisa ruim fazendo uma coisa boa. Na cabeça doentia dele é assim. Eu só não entendi muito porque que ele sumiu no final. Ele matou o sósia dele e tentou matar o Fisk, mas depois só vimos ele embarcando no avião com o Mr. Charlie. Tipo, mas como assim? Né? Porque ele e o Mr. Charlie em nenhum momento tiveram uma conversa, em nenhum momento eles se conheceram. Mas realmente não é tão difícil assim, por
Mr. Charlie manipular ele dando algum sinal de grandeza, porque a cabeça do cara é muito manipulável. Todo mundo pode fazer isso. Até você que tá aí assistindo, se você chegasse por mercenário e oferecesse uma coxinha, um indaiá e falasse, pô, me ajuda aqui, ele te ajudaria, porque ele é muito bitolado das ideias, muito manipulável. Mas por que diabos o Mr. Charlie, né, um cara que trabalha pro governo, chamaria o mercenário? Eu sei que ele tem habilidades únicas, sei que o cara consegue fazer de uma folha de papel uma arma, um clipe e um míssil. É, deu exagerado aqui, mas por que ele ia querer se envolver com esse tipinho? Falo no sentido de que ele é muito imprevisível, né? Então assim, eu imagino que a chefe dele, que deve ser a Valentina, vai dar trabalho pra tentar manter o mercenário sob controle, ou talvez ela acabe se arrependendo amargamente dessa decisão. Fog, tivemos um episódio do Fog nessa temporada, né? E como bate saudade, porra, eu gosto do personagem, fala a verdade, aposto que você também. Ele realmente passa aquela familiaridade, aquela nostalgia, e na minha opinião, muito mais que Karen Page, o Fog era a luz do Matt, que vale lembrar, sempre viveu na escuridão. Às vezes o Matt enxerga o mundo preto e branco, e por causa do Fog, ele consegue ver a luz. Foi por causa dele que o Demolidor voltou e salvou o mercenário. Eu ainda acho que matar o Fog no primeiro episódio de Renascido foi um baita bola fora. Era um personagem que podia fazer parte, velho. Podia, porque mataram ele. Todo mundo gostava do Fog. Eu acho que ele era a parte humana que outros personagens da série esqueceram que tinha. Enquanto tinha um cara capuzado, matando e não sei o que, tinha um Fog, cara, um advogado que se importava com as pessoas, mesmo aquelas que não merecia, pô, saudade do Fog. Jessica Jones, a Jessica deu as caras pela primeira vez no UCM, parabéns Jessica, e agora ela tem uma filha, né, com quem? Luke Cage. Eu tava esperando mais da participação dela nessa temporada, realmente eu tava, já faz mais de 10 anos que a gente não vê ela, desde a série da Netflix. Não preciso dizer que o fator da volta dos defensores foi muito boa, todo aquele hype e tal, mas infelizmente só tivemos a Jessica, né? Mas pra mim a participação dela não foi tudo aquilo que eu tava esperando, realmente, desculpa, eu sei que você pode não gostar, mas não foi. Desde o nascimento da filha dela, os poderes dela meio que deram uma brochada, pelo menos foi o que ela falou. Pelo jeito aconteceu nos quadrinhos também, eu dei a pesquisada, né? Eu não sou aquele cara canudado, mas eu dei a minha pesquisada pra vocês. Mas a filha dela deve ter uns 10 anos, então tipo, como é que isso não foi resolvido ainda? Quase 10 anos e a gente não sabe exatamente qual é a natureza dos poderes dela terem falhado ou como consertar? Pô, é meio estranho isso aí, viu? Mas quer dizer que a Jessica Jones não fez nada? Claro que não, né? Ela tava trabalhando pro Matt, tava dando informações, ela deu porrada assim em algumas pessoas, nada que diga uau, que fodão. Mas beleza, ela fez alguma coisa, pra não dizer que ela fez nada. Como eu disse, o pai da filha dela é o Luke Cage, que também apareceu no último episódio. Aparentemente ele tava trabalhando para o governo, para o Mr. Charlie, né? E provavelmente estava sendo forçado ou ameaçado, que é basicamente a mesma coisa. Mas como o mercenário foi convocado, o Luke Cage aparentemente foi dispensado pelo governo. Talvez tenha rolado essa troca. Pegaram o mercenário e tiraram o Luke Cage. Pra eles foi uma coisa boa, o que pode iniciar uma série focada nesses dois, Luke Cage e Jessica Jones. Eu assistiria fácil, maneiro demais, cara. Pô, casca grossa. Espadachim, tá aí uma decepção, né? O cara foi preso pelo Fisk, foi solto pelo Demolidor e ele foi embora e nunca mais deu as caras na série. É, foi meio chato sim, só vimos um pouco das habilidades dele na prisão, que foram muito boas. Na verdade, elas foram impressionantes, considerando que ele fez aquilo com a barra de ferro, cara, improvisada ainda por cima. Mas eu não consigo enxergar grandes rumos para o personagem no CM, ou seja, eu não sei quando o Espadachim vai dar as caras. Se ele der as caras, eu não imagino o que ele possa fazer, considerando que uma grande estrela como o Cavaleiro da Lua sequer apareceu ou foi mencionado em outros projetos. Eu não imagino o que alguém como o Espadachim possa fazer. Tigresa Branca, essa menina lembra muito a tia de Arrow, né? Ela pegou o colar do tio dela, que lhe dá forças, o mesmo tio, né? O Hector Ayala, que morreu na primeira temporada, um personagem que só apareceu em um episódio, mas eu acho que, pô, eu me cativei muito com ele. Só que eu não sabia que o colar dela dava habilidades, porque no último episódio ela arregaça com os agentes da Força Tarefa. Isso pra mim não faz muito sentido. Ou o colar tem outras coisas que não foi explicado, porque como um adolescente catarrenta que nunca brigou na vida, acaba descendo cacete em policiais treinados. Pô, velho, o que tá acontecendo aqui? De novo, se fosse só na força mesmo, na porradaria, dava pra enganar, dava pra entender. Mas, mano, ela tava lutando como que tivesse sido treinada pelo Demolidor. Carrie Page, essa aqui eu devo dizer que teve um belo desenvolvimento
desenvolvimento, porque diferente do Matt, a Karen está disposta a fazer o necessário. Ela não é um anjo, entendeu? Ela entende que guerra ou é matar ou morrer, e ela ia matar o mercenário se o Matt não tivesse intervido. Ou seja, ela sabe a importância daquilo. Ela queria cortar a cabeça do Fisk, convenhamos, já era hora. Depois de anos, pelo menos 2 prisões do Fisk e nada de resolver, porque o Fisk sempre volta. Hora de cortar a cabeça da cobra, é ele ou nós. E eu gosto muito dessa vibe, mas infelizmente o Matt não é o do tipo de cara que cede, porque nem todo mundo, pra mim, precisa ser cristão ou certinho como o Demolidor. Na verdade eu acho que o Demolidor é certinho até demais, mas nós sabemos como o Matt acaba não se convencendo muito fácil. Caos, pra mim foi isso que faltou na temporada, o caos e outros heróis. Sabemos que em Nova York existem vários heróis, muitos heróis, né? Nova York é como se fosse os campos elíseos dos heróis, mas cadê eles nessa temporada? Nós não tivemos. Na verdade, na prisão do Fisk só ficou empresários, jornalistas, pessoas que discordaram do Fisk, pessoas que faziam memes, falavam seu gordão e não sei o que, mas realmente cadê os heróis? Porque toda a premissa do Fisk ser prefeito era caçar os heróis, mas eles não apareceram. Eu sei que, por exemplo, Homem-Aranha tá fora de questão por questões contratuais e tudo mais, mas enquanto aos outros heróis, e eu não tô falando dos defensores não, a Marvel tem mais de 2.000 personagens, não podiam ter colocado 5 personagens da HQ, mesmo que a gente não conhecesse. Eu não sou especialista em HQs não, mas quando aparece um personagem, eu gosto de pesquisar sobre eles, entendeu? Entender um pouco mais. Os centros de concentração do Fisk só foram relevantes no primeiro episódio, nos primeiros episódios na verdade, depois eles foram esquecidos, e realmente eu não vi ninguém realmente relevante dentro dessas prisões. Mano, cadê o caos nas ruas? Eu sinceramente não achei que seria uma guerra mesmo, eu queria que tivesse, mas não foi isso. A série não mostrou toda essa guerra, só mostrou aquela confusão que foi no episódio final. Caraca, cadê aquele reino de terror do Fisk, cara? Rei do crime e Demolidor. Esses dois eu vou falar junto porque eles são como cão e gato. Sim, não tem como separar. Wilson Fisk, Matt Murdock, caraca, é uma briga que nunca acaba. O Matt tem todas as chances, tem todos os motivos para matar o Fisk, mas ele não mata, ele sempre acaba poupando o Fisk. Já o Fisk tem todas as chances de revelar a identidade do Demolidor, mas ele não revela, mantém pra ele mesmo. Cara, às vezes só o fato do Fisk ter revelado poderia mudar toda a situação. Se ele tivesse feito isso, o Matt não teria jogado aquela cartada do Homem de Ferro na corte. Não, eu não sou não. Eu sou o Demolidor. Ao todo já são 5 temporadas que o Rei do Crime é o vilão do Demolidor. Já chega. E sempre o Fisk perde, mas como o Matt não finaliza ele, o Fisk volta e repete tudo de novo. É um ciclo sem fim. O próprio Fisk diz pra ele, vamos fazer isso de novo, você não vai me matar e a prisão não vai me segurar. Vamos repetir isso, repetir. Cara, já chega. Mais uma coisa que me deixou puto é o fato do Matt parece ter um amor platônico pelo Fisk, porque não basta só ele não ter matado o Fisk, né? Não tem explicação, não basta só ele não ter matado o Fisk. O próprio Matt parece que não deixa que outra pessoa mate ele, ou seja, eu não vou matar porque eu tenho minhas crenças, mas também não posso deixar que o outro mate, né? Ele se jogou e tomou um tiro pelo Rei do Crime, dado pelo mercenário, na primeira temporada. Quando a população foi matar o Fisk, ele salvou o cara de novo. O Fisk podia estar morto agora, mas por causa do Matt, ele foi exilado em uma ilha longe de todo mundo, principalmente longe de Nova York. E você tem dúvida de que o Fisk vai voltar? Eu não. Porra, o Fisk, pô. O Matt foi preso por conta dos crimes do Demolidor. Tá preso, só que ele tá feliz porque ele conseguiu vencer o Fisk, expulsou o Fisk de Nova York. Já o Fisk tá exilado, tá solto, sim, mas tá se sentindo preso. A esposa morreu, ele perdeu mais uma vez, foi expulso de Nova York. Mas fica óbvio que ele vai voltar na terceira temporada, fotos já foram vazadas. Embora digam que dessa vez ele não vai ser o vilão principal de Demolidor, então podemos esperar talvez uma participação do Fisk. E eu quero fazer uma menção honrosa ao Justiceiro que não deu as caras nessa temporada. Não sei porquê, mas espero que seja revelado no especial dele, que em breve vai chegar. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acredito que ele já tenha saído. E eu só espero, né, que realmente seja uma coisa que convença a gente, porque eu não consigo imaginar o Justiceiro saindo da prisão e não ter ido confrontar o Fisk, porque ele só foi mencionado uma única vez nessa temporada. Uma única vez, que foi pela Karen Page.
né? Então eu só espero que no especial eles mostrem pra gente porque, obviamente, ele não participou da segunda, onde é que ele estava todo esse tempo, e só espero que seja convincente. E eu quero que você me siga aqui no canal, aproveitando esse gancho, porque depois que saiu o especial do Justiceiro, já deve ter saído a altura que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas eu vou fazer um vídeo sobre ele. Então é muito importante que você me siga e vamos continuar o assunto aqui, porque olha a barra vermelha, o vídeo ainda não acabou. Doutora Glenn. Bom, eu não sei dizer o papel dela nessa temporada, né? Eu sei que ela tem traumas do Muse, eu sei, mas ela não teve nenhum diálogo com o Matt nessa temporada, tirando umas palavrinhas no tribunal no último episódio. E isso não é o feitio do Matt. Geralmente ele tenta salvar uma pessoa, mas ele praticamente nem ligou pra ela. Eu entendo que ela deva ter medo, eu entendo que ela tava com medo, ela quase foi morta, mas ela se bandeou pro lado do Fisk. Cara, mesmo quando o Matt expôs que era o Demolidor, ela se refugiou com o Fisk. Meu amigo, será que ela esqueceu que o Matt salvou, que o Demolidor salvou a vida dela na primeira temporada? Meu filho, toda a cena que parece essa mulher, ela parece que ela só vê o Muse, ela tá ficando maluca, tá ficando obcecada, e ela até pegou a máscara do Muse e colocou ela no final da temporada. Aparentemente ela vai virar a Lady Muse na terceira temporada. Eu gostei disso? Difícil dizer. O Muse pra mim ele foi um vilão simples, um vilão genérico, um vilão fraco, entendeu? Eu não vi ele como um grande vilão, realmente, eu não consegui ver isso. E o fato dela virar essa versão feminina de um cara que não foi o grande vilão, pra mim fica fora de sintonia, desculpa. Ela tá parecendo a Arlequina, né? Porque a Arlequina também era médica, né? Assim como ela, e a Arlequina ficou maluca por causa do Coringa. Ela tá ficando maluca por causa do Mills. Rapaz, é um negócio muito estranho, eu não sei dizer exatamente pra você se eu curti ou se eu não curti, mas eu adoraria ver a sua opinião. Se você curtiu, comente aqui, ou não, né, mas digo por quê. Outra coisa, a prisão que o Matt foi colocado é provavelmente a mesma em que aparece o Homem-Aranha brigando com os ninjas do tentáculo. O Homem-Aranha pode ajudar o Matt a fugir da prisão, e isso explicaria o Matt participar efetivamente em Vingadores Doomsday. Isso seria um link bem maneiro, porque o Matt já participou do outro filme do Homem-Aranha, viu? Então, pô, total ali sincronizado.